Você é o que você come. A sua saúde também depende do ar que você respira, da água que você bebe. Se o planeta está doente, se a nossa comida passa por um processo de descaracterização, o que você leva para o seu corpo te adoece. A forma como se produz tudo o que a gente consome também impacta na natureza com mudanças nocivas, que voltam para a gente, colocando à prova a nossa saúde. As relações entre o meio ambiente e as defesas do nosso corpo nunca estiveram tão evidentes e já contam com um campo de pesquisa especializado. Hoje a gente vai conversar sobre saúde planetária. O homem interfere no funcionamento do planeta de forma negativa. Nós somos também um ecossistema. Nós temos diversos organismos dentro de nós. A indústria passa para a gente que o que é bom são os açúcares, a gordura e o sódio. Está na hora da gente rever esses modelos de produção. Como a gente pode melhorar isso para que a gente tenha, assim, condições de continuar vivendo nesse planeta Terra? Conversando comigo hoje pela internet sobre saúde planetária, Antônio Saraiva, professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Saúde Planetária do Brasil. Henrique Barros, médico de família do município de Santa Maria do Herval, no Rio Grande do Sul. E Daniela Viana, jornalista, doutora em Ciências Ambientais e pesquisadora do Grupo de Saúde Planetária do Brasil. Eu gosto muito quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo com a gente a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar. Doutor Henrique, professor Saraiva, Daniela, muito obrigada por estarem aqui com a gente, para a gente conversar sobre esse assunto que cada vez mais se impõe. A gente precisa falar sobre isso, né, professor Saraiva? Eu vou começar com você, para quem está em casa entender um pouquinho desse conceito, do que nós estamos falando quando a gente diz saúde planetária. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Yasmine, meus colegas aí. Saúde planetária, no fundo, ela trata dessas relações que há entre os humanos e o planeta. Então, nós, como humanidade, nós interferimos muito em todos os sistemas naturais, né, com poluição, com mudança do uso do solo, enfim. E isso acaba depois impactando a nossa própria saúde. Então, esse é o conceito básico do planetário de uma maneira muito simples. A gente afeta o planeta e essa afetação, no fundo, acaba impactando de novo na nossa saúde, né? Então, exemplos disso, posso dar 2? Covid e mudanças climáticas. Nós causamos isso. Olha só, eu ia justamente trazer essa questão para a Daniela comentar. Eu vi, Daniela, nos meus estudos aqui para fazer a mediação desse programa sobre um relatório da Lancet chamado Sindemia Global de Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas, que foi publicado em janeiro de 2019 e que parecia já anunciar que a pandemia estava por vir, né? O que a Covid, o que a pandemia com o coronavírus traz para esse caldeirão aí que é a saúde planetária? Então, na verdade, assim, a gente precisa estabelecer esse processo de reconexão, né? E falando do ponto de vista de comunicação, assim, é fundamental que a gente faça essas interconexões entre as mudanças climáticas, entre a Covid e esse impacto que a gente está causando no meio ambiente, como o professor Saraiva está falando. Então, a gente vem trazer essa informação de como é importante. Eu acho que o Henrique pode trazer mais sobre essas questões de interconexão e de sindemia também, né, Henrique? Vamos falar disso, doutor Henrique, mas antes eu queria, só para a gente trazer aqui uma introdução do programa, eu queria trazer com você a questão da equidade em saúde, porque a gente vive num mundo totalmente desigual e a pandemia joga luz nisso com muita força, né? Queria saber como é que esse conceito de saúde planetária olha para a equidade e trata disso. Bom, Yasmine, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis, quando tem um evento de desastre ou algum problema maior, elas estão mais vulneráveis, elas sofrem mais e elas acabam perdendo mais do que as pessoas que não são vulneráveis ou que estejam numa classe social mais alta. É isso que a gente está vendo agora com o Covid. Então, se já existia uma assimetria
entre as pessoas de classes sociais mais baixas e mais altas, com o Covid, isso piorou. Isso é visível, né? Com desemprego, fome, entre outros problemas, enquanto algumas pessoas da classe mais alta têm ganho mais dinheiro, chega a sair da tela, né? Porque é isso que tem acontecido. Então, equidade é a gente tentar aproximar, porque esse nível de desigualdade não é bom nem para os ricos, nem para os pobres. A gente sabe que o Covid tem muita relação com a forma como a gente produz, como a gente se alimenta, o que também tem relação com esse desbalanço. Só uma última coisinha sobre o Covid. A gente sabe que essa questão da sindemia, que é uma sinergia de epidemias, então, das mortes que a gente teve no Brasil, há estudos mostrando que cerca de 15% dessas mortes são associadas ou atribuíveis pela poluição do ar. Olha só. Professor Saraiva, quer complementar? Eu queria, acho que um aspecto fundamental dessa questão da equidade é que não existe saída para nós isoladamente. Ninguém está salvo sozinho, não importa a classe social, o país, a região, o que quer que seja. A Covid mostrou isso. Por mais que você tenha recurso, você pode não ter o hospital de ponta onde ser abrigado porque está tudo saturado. Então, isso se aplica para todos os outros aspectos. Pode ser que em alguma situação, com mudanças climáticas, alguém possa comprar uma casa em um lugar menos afetado, mas vai ser afetado quando não tiver comida. Então, o aspecto chave do Saúde Planetária é mostrar que estamos todos interconectados. Na saúde, na doença, né? Na alegria e na tristeza, não tem jeito. Esse nosso casamento entre nós com o planeta é inevitável. Nenhum ser humano é uma ilha, né? Um terreno fértil para o adoecimento. Nós e o planeta estamos vulneráveis ao desequilíbrio que promove as pandemias. Pensar em saúde planetária hoje é garantir a nossa sobrevivência. Mais de 7,8 bilhões de habitantes em um planeta adoecido. O desmatamento, a poluição dos rios e oceanos, os gases do efeito estufa e os modos de produção de alimentos. Os sintomas do paciente estão no prontuário: secas prolongadas, mudanças e variações climáticas. Ações que têm impactos diretos na nossa saúde e bem-estar. A regulação e os ambientes naturais são eles que promovem o que hoje a gente chama de serviços ambientais, né? Que é a água, né, com a qualidade que a gente precisa para beber, para plantar, para irrigar, né, para produzir os bens que a gente necessita. O solo fértil que nós precisamos para produzir alimentos, um ar, né, com a qualidade importante para que nós não sejamos acometidos por diversas doenças pulmonares. Em 2015, um artigo publicado na revista The Lancet apresentou a iniciativa que ficou conhecida como Saúde Planetária. Braulio Dias é um dos autores e conta que a ideia foi chamar a atenção para a escala planetária dos problemas de saúde e para o quanto a nossa saúde depende da saúde do próprio planeta. Existem estudos feitos na Índia, em regiões muito pobres da Índia e da África, mostrando que os programas da ONU de alimentação infantil têm fracassado. E têm fracassado porque essas crianças estão expostas aos índices de poluição ambiental. Quando a gente pensa no nosso nível individual, nós somos também um ecossistema, né? Nós temos diversos organismos dentro de nós que são extremamente importantes para a nossa digestão, para a proteção de infecções na nossa pele. Então, nós não somos um ser que é absolutamente livre de outras espécies. Então, é muito importante, né, a gente pensar que cada um desses processos que modificam essa biodiversidade no qual nós todos estamos inseridos, isso gera impacto para a nossa saúde.
Márcia diz que a aproximação cada vez mais intensa dos animais, a urbanização e a alteração dos ambientes nos deixaram mais expostos a agentes infecciosos. Esse processo que antes demorava séculos, milhares de anos de um processo de adaptação de um agente infeccioso a uma outra espécie, a espécie humana, hoje acontece num período muito mais curto. O homem acha que nós dominamos esse processo, até que chega aí um coronavírus, para nos dar essa rasteira, e mostrar que esses processos eles continuam vivos e continuam acontecendo. Lá na China, é comum observar os chamados mercados úmidos, wet markets, onde os animais são comercializados vivos, em gaiolas, empilhadas uma em cima da outra, e eles são regados com água e há uma transferência de líquidos dos corpos de um animal para outro animal, em gaiolas vizinhas. E isso pode propiciar, a transferência de patógenos de uma espécie de hospedeiro para outra. Então, aparentemente, é isso que aconteceu. O coronavírus é um conjunto de tipos de vírus que estão muito associados a morcegos. E no momento em que precisaríamos estar com um sistema imunológico ainda mais forte, nos damos conta que também estamos doentes. E muitos desses problemas de saúde se instalam a partir de estilos de vida e alimentos cada vez mais distantes do que seria natural para a espécie humana. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que em 2019, 52% das pessoas com 18 anos ou mais no Brasil receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. 23,9% sofrem com a hipertensão arterial, 7,7% com diabetes, 5,3% têm alguma doença do coração. 4,1 milhões de adultos foram diagnosticados com câncer. 1 em cada 4 pessoas estava obesa. São 41 milhões de brasileiros. Já o excesso de peso atingia 60,3% da população. Um terreno fértil para o novo coronavírus. É esse quadro de sindemia que a gente vive hoje, Todos os problemas ambientais, uma perda cada vez maior e mais importante da biodiversidade que a gente tem, e aí as sementes crioulas se enquadram aí, e quadros de doenças crônicas se desenvolvendo a todo tempo. Em paralelo, a gente tem desnutrição, a pandemia nutricional que a gente vive hoje, ou a tripla carga da má nutrição, que nós temos desnutrição, nós temos obesidade e nós temos problemas nutricionais associados. O estilo de vida e a oferta de alimentos, tudo está conectado. O mundo começa a se movimentar com relação à aceitação de commodities e da indústria, que estimula o consumo de açúcar, gordura e carboidratos. Está na hora da gente rever esses modelos de produção. A gente não precisa comer a quantidade de gordura que hoje é introduzida nos alimentos industriais e que aumenta a produção de palma, por exemplo, que gera um processo de trabalho extremamente degradante para as pessoas, enfim, então, nem a mecanização e a ocupação de boa parte do Cerrado brasileiro, que é um bioma onde a gente tem uma riqueza enorme, de biodiversidade para produzir uma única planta. Para muitos especialistas, o novo coronavírus deixou nítida a fragilidade da nossa saúde e os impactos do adoecimento do planeta. E, além disso, expôs a nossa vulnerabilidade diante de outras pandemias que podem chegar. A saúde planetária está justamente tentando, de uma forma bem transversal, olhar todas essas dimensões de como o homem interfere no funcionamento do planeta de forma negativa e como a gente pode melhorar isso e trazer processos mais positivos e mais favoráveis para que a gente tenha, assim, condições de continuar vivendo nesse planeta Terra. Professor Saraiva, eu quero, antes de trazer a participação da audiência, eu tenho algumas participações aqui já muito interessantes, eu quero
pegar carona aqui numa fala da Márcia Chame, em que ela fala dessa conexão, dessa regulação do ambiente interno e externo, ou seja, nós, seres humanos, também temos, como as pesquisas estão mostrando, ciência está comprovando, o nosso microbioma interno, né? Está cada vez mais claro que do que a gente se alimenta, com que a gente se intoxica, isso vai ter uma resposta imediata. Eu queria que você trouxesse um pouco da importância disso, da gente perceber, através dessas pesquisas do microbioma humano, principalmente, que são recentes, que o meio ambiente está dentro da gente e que se a gente não der atenção para isso, não vamos viver nem com qualidade, né? Sim, é curioso. Eu também, quando eu soube disso a primeira vez, alguns anos atrás, me espantou o que foi dito por um colega cientista, dizendo que nós temos mais células não nossas do que nossas, ou seja, células da microbiota, né? Na nossa pele, no nosso estômago, intestino, etc. Ou seja, nós somos um microcosmos aqui ambulante, né? Então, evidentemente, tudo que a gente, do que se alimenta, vai impactar essa microflora dentro, né? Isso afeta todo o nosso funcionamento. Então, essa relação com o planeta não é só externa, é interna também. É impressionante isso. Temos que levar isso em conta. Temos mais bactérias do que células no corpo, né, doutor Henrique? Sim, e esse impacto ele é bastante visível. Eu citaria 2 exemplos. Então, um exemplo é, a gente sabe que quando o neném nasce pelo parto normal, né, pelo trajeto vaginal, que seria, digamos assim, o mais natural, existe, então, uma contaminação do bem pelas bactérias do bem, né? E quando ocorre o parto por alguma necessidade, por alguma emergência pelo parto pela via cesárea, ocorre possivelmente uma contaminação até por germes que estão mais presentes em nível hospitalar. Com o passar do tempo, essas crianças apresentam maior risco de outras condições, como diabetes ou outras questões. O segundo exemplo, eu citaria uma paciente minha recentemente, que, claro, eu não posso citar nome, né, muito menos no ar, mas recentemente eu tive que dar antibióticos para ela por uma questão de infecção, né, no abdômen. E ela melhorou, graças a Deus, e logo depois ela retornou se queixando que ela estava com um corrimento, que é uma coisa que as mulheres estão acostumadas, que era uma candidíase vaginal, que a gente sabe que é um fungo que depende do desequilíbrio da flora das bactérias, né? Então, o antibiótico acabou afetando esses micro-organismos, e é isso que gerou, digamos assim, essa doença nela, que foi de fácil tratamento, né? Ela está bem, mas é um exemplo muito óbvio. Com certeza. Daniela, eu já vou trazer aqui uma participação da audiência, da Rita Bibi, sempre participando aqui com a gente do programa. Você que está em casa, encaminha para mim suas perguntas, seus comentários. E obrigada, Rita, pela sua participação. Ela encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: há algum tempo eu li uma reportagem feita com ambientalistas dizendo que mudariam a estratégia de denúncia. Ao invés de mostrarem através de imagens às autoridades os estragos que estávamos fazendo no meio ambiente com o nosso descuido com a natureza, iriam demonstrar esses estragos com índices referentes a valores econômicos, o quanto esses descasos poderiam prejudicar o mercado, numa linguagem condizente com o nosso sistema capitalista na tentativa de sensibilizá-los. Será que surtiu efeito? É a pergunta dela. Isso é muito importante a gente falar também, né? Tem todo um sistema econômico que está pautado nessa produção que a gente viu na reportagem. Como é que a gente corta esse ciclo, né? Que acaba nos levando a consumir também os produtos que são gerados nesse ciclo. Obrigada pela pergunta, Yasmin, e o pessoal da audiência. Realmente, assim, a gente tem que identificar que o que a gente está sentindo com os efeitos hoje do impacto do humano no meio ambiente, no planeta, isso não vem de agora, né? Isso vem de um sistema que começou com a Revolução Industrial, começou com o consumo dos combustíveis fósseis, começou com o processo de desestabilização desse bioma, e desse planeta que tem 5 bilhões de anos. A nossa espécie é muito recente nessa história.
né? Então, e a gente causou um impacto tremendo. Então, é a primeira vez que uma espécie está mudando os fluxos e o clima do planeta e causando esses impactos. Então, esse sistema que trouxe esses desequilíbrios que estão hoje afetando os ecossistemas e afetando a nossa saúde em contrapartida, também fazem parte de um processo de desconexão, né, da gente com a natureza. Então, quando a gente fica falando desse micro e desse macro, a gente está falando justamente de uma questão de que somos natureza, somos parte dessa natureza. E aí, identificando esse sistema que a gente está inserido hoje, e que tem esse processo de extração, consumo, produção, descarte, né? Isso também faz parte desse processo de desequilíbrio e isso precisa ser revisto. Então, quando a gente fala do ponto de vista de comunicação, é importante que a gente dialogue com as diferentes audiências e dialogue também com as pessoas que querem manter tudo como está, porque tem benefícios no curto prazo, e nesse caso, quando a gente fala de recursos financeiros, a gente está endereçando essa questão para essas pessoas e dizendo que também, se a gente continuar como está, isso vai causar prejuízos econômicos. Então, é importante que a gente enderece essa questão, mostre que no longo prazo, se a gente não endereçar para uma sociedade de baixo carbono, a gente vai acabar sendo prejudicado, e, ao mesmo tempo, mostrar que existem soluções já tecnológicas e possíveis de serem implementadas para que isso mantenha a nossa espécie vivendo neste planeta, porque o planeta não está em risco. O que está em risco é a nossa espécie e outras tantas que estão sendo prejudicadas por conta da ação humana. Com certeza. Professor Saraiva? Eu queria fazer um adendo que eu acho muito relevante, que é o seguinte: evidentemente que agora na nossa sociedade predomina no mundo, né, o capitalismo, e evidentemente que os impactos são enormes pelo modo de produção, pela lógica, né, de produção, de consumo, né? Mas lembrar que de modo algum país ou sistemas como o sistema chinês e o sistema russo tiveram um desempenho melhor, né? Ao contrário, né? Porque eles usavam e abusavam do ambiente sem a menor preocupação. Então, eu queria dizer que, na minha opinião, isso está acima da questão do ismo, do sistema econômico. É uma questão de valor humano. Então, ou os humanos, em qualquer sistema, colocam acima de tudo a sua relação entre si, né, humanos, e entre nós e planeta, ou não importa, a gente vai caminhar para um desfecho em que o planeta sobrevive e nós não. Então, valores humanos, na minha opinião, são a questão principal, anterior até a questão dos sistemas econômicos mal sucedidos, todos eles mal sucedidos. Doutor Henrique, eu queria trazer com você uma questão que eu acho que é central nessa discussão, que vai de uma ponta a outra, que é o consumo de carne. A carne, a produção da carne, ela envolve um ciclo que aumenta o consumo de água, emissão de gases, ou seja, prejudica o meio ambiente e também já li alguns artigos, já vi alguns documentários com especialistas renomados citando que a carne tem propriedades e elementos que são cancerígenos e que quando uma pessoa tem câncer, por exemplo, a orientação de se reduzir ou mesmo excluir o consumo de carne da dieta, ou seja, precisamos discutir isso, mas culturalmente parece uma utopia imaginar um mundo sem o consumo de carne, né? Sim, muito bem. Então, primeiro, do Estou citando ponto carne de vista... vermelha, né? Desculpa, doutor Henrique, estou citando carne vermelha? Aí é uma pergunta que eu te faço mesmo. Quando a gente pensa nesse consumo, a gente está pensando em carne vermelha? Carne bovina e suína? Sim, carne vermelha é muito mais problemática do que as outras. E ainda pior seria carne vermelha processada ou ultraprocessada. Eu digo para meus pacientes assim, quanto mais embalagem, quanto mais brilhosa, pior é para a saúde. É uma forma que até foi desenvolvida na Universidade de São Paulo e teve impacto mundial, por ser uma forma mais fácil de explicar os impactos à saúde. Então, voltando àquilo que o professor Saraiva explicou, né, da interconexão entre o planeta, os demais seres vivos e a saúde humana, a questão da carne vermelha ela é central, porque para a gente se alimentar de carne vermelha, a gente está tendo que expandir as fronteiras agrícolas
e a gente acaba destruindo florestas que, por exemplo, a Amazônia, e entrando em contato com vírus que estão na Amazônia em equilíbrio, e isso pode ser, ou muito provavelmente, vai causar um respingo desse vírus na humanidade e pode ser o próximo Covid, né? Isso tem sido consenso entre os cientistas. Bom, do ponto de vista individual, exclusivamente da população humana, a gente sabe que cerca de 20% do câncer de cólon é atribuível à carne vermelha e à carne vermelha processada, né? Então, muitas vezes eu tenho um paciente no consultório, doutor, quais são os exames que eu tenho que fazer para não ter câncer, para pegar cedo? E eu entro nessa conversa e digo, olha, uma das coisas que você pode fazer é reduzir a carne vermelha. Claro que eu sou gaúcho, aí fica complicado, né? No sul é mais difícil. É difícil. Mas as pessoas cada vez estão mais sensíveis e aí a gente acaba emendando, né? E de quebra, a gente acaba protegendo o planeta, porque o planeta está pegando fogo, as pessoas estão vendo isso. E cada vez mais meus pacientes compreendem. Outra questão da carne vermelha é que está associado fortemente com diabetes e aumenta o risco de tanto infarto do coração quanto derrame, né? O acidente vascular cerebral. Então, aí já pegando carona nessa sua fala, a gente entende também, né, professor Saraiva, porque no momento de pandemia, em que o vírus, na verdade, ataca muito mais fortemente quem tem doenças, outras comorbidades, né, anteriores, doenças pré-existentes, a gente vê nessa fala do doutor Henrique o quanto que o consumo desse tipo de produto realmente dá muito mais força para uma pandemia como essa, né? Sem dúvida, a pandemia ela veio mostrar uma série de ligações que há, né, entre doenças, entre nós e o planeta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de um lado positivo, né? Sempre há, né? A pandemia é terrível, tem sido terrível, mas ela nos mostrou que nós podemos mudar algumas coisas. Nós fomos obrigados a mudar várias formas de viver. Veja nós aqui conversando, né? Esse tipo de interação online que passou a se disseminar até demais, né? A gente se cansa de ficar tanto tempo sentado na telinha aqui, mas nossa forma de vida mudou como a gente não imaginava que fosse possível. Muitos processos que as pessoas, que mesmo os órgãos, a legislação proibia que fossem feitas online, passaram a ser feitas online. Então, por isso você teve menos gente circulando, menos combustível sendo consumido, menos desperdício de uma série de coisas. Então, a pandemia, ela mostrou a nossa fragilidade, mostrou essas várias conexões ruins que há, né? Mas também mostrou que a gente é capaz de mudar. Se formos capazes de mudar por conta da pandemia, nós seremos capazes de mudar sem ter essa pressão, né? Agora, por conta própria, eu espero, eu aposto nisso. No próximo bloco, como alimentar a natureza que está dentro do nosso corpo e preservar o meio ambiente que nos cerca. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde planetária. Comigo via internet, Antônio Saraiva, professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Saúde Planetária do Brasil. Henrique Barros, médico de família do município de Santa Maria do Herval, no Rio Grande do Sul. E Daniela Viana, jornalista, doutora em Ciências Ambientais e pesquisadora do Grupo de Saúde Planetária do Brasil. E a gente está sentindo falta da sua participação. Manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Desempacotar menos e descascar mais. Uma receita simples, mas que depende de uma mudança de cultura e de políticas públicas para voltar à mesa de mais gente. Uma mudança de hábitos e de estilo de vida. Há 3 anos, a Rosane começou um tratamento para ter mais saúde. De lá para cá, ela perdeu 35 quilos. Tudo com a reeducação alimentar. Por que eu não quis fazer a bariátrica? Porque a gente é muito agressivo.
Eu já tinha feito uma cirurgia, fiquei muito mal por causa dessa cirurgia para retirada da minha vesícula. E aí eu comecei a reeducação alimentar. Eu entrei aqui sentada numa cadeira de roda porque eu não conseguia andar, de tão pesada que eu estava. Porque eu tenho 1,50 m, com 100 quilos, tu imagina. A esposa da Rosane, a Cláudia, nem percebeu que estava com pressão alta no dia em que trouxe a companheira pela primeira vez ao Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, no Rio de Janeiro. Ela também optou por mudar hábitos e evitar a cirurgia bariátrica. Com receitas saborosas e nutritivas, a chefe eliminou mais de 20 quilos. Mas não fomos educados para entender como o alimento funciona no nosso organismo, como ele nos beneficia. Hoje eu sou outro ser humano. Antes eu era uma pessoa obesa, cansada, insatisfeita, catando um biscoitinho de pacote, uma coisa industrializada. O IED conta com uma equipe multidisciplinar e atende por mês cerca de 1.000 pacientes que, assim como a Rosane e a Cláudia, precisam de ajuda para tratar de uma doença crônica que vem acompanhada de muitos outros males. A obesidade ela é uma doença crônica e ela está associada a mais de 200 doenças, dentre elas, o diabetes mellitus, tão conhecido, também pressão alta, colesterol alto. A gente não pode deixar de lembrar que a obesidade também está associada a diversos tipos de tumores, de cânceres, como no caso das mulheres, o câncer de mama, câncer de endométrio. Um tratamento que tem uma série de desafios e que começa com a escolha consciente dos alimentos. A indústria passa para a gente que o que é bom são os açúcares, a gordura e o sódio. Mas aqui no hospital eu encontrei uma equipe multidisciplinar maravilhosa que ela nos orientou a utilizar outros tipos de alimentos e ter uma nova visão sobre a alimentação. Uma forma de mudar essa visão é começar a olhar para o lado, para as feiras livres e para o pequeno produtor. Pega a sua lista de compras que você faz usualmente e dê uma olhadinha lá. Veja o que realmente são coisas que são importantes para você e que podem fazer bem para a sua saúde. O que pode fazer bem para a sua saúde? Aumento do consumo de frutas e verduras, importantíssimo. Aumento do consumo de alimentos integrais, aumento do consumo de alimentos naturais. Impactos diretos na saúde e também em um elo que se quebra individualmente na cadeia industrial. Você conseguindo fazer uma alimentação saudável vai impactar as indústrias, porque você vai diminuir o consumo de enlatados, você vai diminuir o consumo dos doces, dos açúcares, entendeu? Que é o que acaba com a saúde da gente. E mesmo diante de escolhas conscientes e de um esforço para uma mudança na forma de ver o que está nas prateleiras dos supermercados, é preciso lembrar dos desafios que se impõem para quem quer buscar hábitos e alimentação mais saudáveis. Como manter um cardápio sem alimentos processados ou mesmo prontos, tendo uma rotina corrida e longa no dia a dia? Como acessar esse estilo de vida que acaba saindo mais caro e geralmente não está no supermercado à espera do consumidor? É aí que entram políticas públicas que possam garantir o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos para todos, para a saúde das pessoas e do planeta. O Brasil já tem as políticas que garantem o direito humano à alimentação, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, as leis de segurança alimentar e nutricional, mas como transformar isso, é o grande questionamento que a gente acaba se fazendo, numa coisa prática. Vamos transcrever isso, vamos levar isso para a ponta, vamos levar isso para a cadeia, para o produtor, para o consumidor. Hoje, Rosane e Cláudia plantam o próprio alimento e ainda vendem comidinhas saborosas para quem está nesse processo de transição alimentar. O que é que muda nisso? Muda a visão de que é muito mais saboroso comer um alimento fresco do que um que se deteriorou, ou que está se deteriorando, ou que está industrializado, e descobrir novos sabores, novos paladares, novos prazeres. Daniela, quero retomar esse bloco com você, pensando aí sobre o nosso papel na comunicação, Porque realmente a comunicação tem um peso enorme na mudança, principalmente nas mudanças de cultura. Como é que você vê o papel da comunicação e dos comunicadores nesse lugar? Bom, a comunicação é chave, Eu acredito que fazer essa ponte entre a sociedade e a ciência é essencial.
E nesse sentido, quando a gente pensa na Covid, ela acabou contribuindo porque teve um certo letramento, né? A gente começou a se apropriar de alguns termos e entender como a ciência funciona. E isso é muito bacana. E isso serve para tudo, para a questão da alimentação e para todas as questões que a gente está falando dessas reconexões, né? Da gente com a natureza, da gente com a gente mesmo e da gente com os outros, né? Então, eu acho que a comunicação é chave nesse sentido. E eu acho, assim, que nesse momento que a gente está vivendo essa era dessa pós-verdade, né? Onde, dependendo de quem está falando, aquilo se torna verdade mesmo que não seja baseado em fatos. Nesse momento que a gente está vivendo essa época desse mar de desinformações, de fake news, de negacionismo, né, da ciência, a comunicação científica é essencial. E para mostrar realmente endereçar essas questões. E voltando um pouquinho na questão do consumo de carne, quando a gente fala numa mudança cultural, quando a gente fala de que consumo de carne é ruim, isso acaba fazendo as pessoas pensarem, querem que eu me torne vegana, e aí vai para o outro extremo, né? Então é importante que a gente diga que você pode começar reduzindo o consumo de carne. Em vez de comer todos os dias, comer uma vez por semana ou 2 vezes por semana e aí mesclar com outros alimentos. Então, eu acho que esse tipo de informação e o fato de a gente ter a internet hoje para nos ajudar nessa proliferação de dados confiáveis, isso é essencial. Doutor Henrique, eu quero ouvir teu comentário, mas quero aproveitar antes e te colocar uma questão para mim que é fundamental nessa matéria, né? Porque individualmente é muito complicado fazer essas mudanças, principalmente pensando naquele trabalhador que sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 11 da noite. Como é que você chega na rua, principalmente nos grandes centros, o que você tem de opção são refinados, sucos com muito açúcar, enfim, é difícil manter essa busca por uma alimentação mais natural, mais vegetal para quem tem essa rotina. Eu queria primeiro trazer com você essa abordagem de como fazer, como impulsionar políticas públicas para que isso não seja uma busca individual. Bom, Yasmine, essa é uma pergunta que eu acho que é chave. Eu confesso que eu tenho meus limites, né? Eu acho que essa é uma questão de saúde pública, de políticas públicas, que eu acho que ultrapassa aquilo que eu me sinto à vontade de fazer. Eu conheço bem o meu município, conheço bem os meus pacientes, né, meus vizinhos, e aí, nesse sistema, eu me sinto um pouquinho mais confortável. As pessoas têm um pouco mais de facilidade de modificar a sua alimentação em casa. Mas, por exemplo, muitos pacientes meus trabalham na fábrica. E aí é muito muito difícil deles mudarem a alimentação, que não são eles os chefes, né? Então, existe uma complexa rede de problemas que acho que precisa de nutricionistas, precisa conversar com as outras pessoas que têm expertise e autoridades que podem modificar isso. Claro que a questão da população é central, então eu ia só reforçar a questão que a doutora Daniela tinha colocado antes. Então, a questão da saúde planetária, a gente pode dizer que existem 3 grandes desafios. Então, o primeiro é a questão da imaginação, ou entender o conceito, né, que é um pouquinho que a gente está discutindo aqui. A terceira questão é a questão do conhecimento científico. Nisso a gente já está craque. A gente já sabe como resolver, que é o que a Daniela já tinha colocado. E aí o terceiro ponto que é o crucial, que é a implementação disso. Como mudar, como fazer com que as pessoas possam comer, ter uma alimentação mais saudável, que é a pergunta que você me fez. E aí eu acho que a comunicação tem realmente a questão chave de informar e superar essa questão de fake news e essa grande confusão, para que a gente possa entender, votar melhor, né? Enfim,
superar esses problemas da sociedade atual. Professor Saraiva, eu queria trazer um pouco do evento que aconteceu em abril aqui para a nossa conversa e pedir para a nossa produção colocar aí, para quem está em casa, o link, que tem várias imagens em português desse encontro, apesar do link estar em inglês, vocês podem acessar para poder conhecer melhor essa iniciativa e saber o que foi discutido nesse evento, não é isso? Sem dúvida. Tudo isso que a gente está conversando aqui, vocês vão encontrar palestras muito inspiradoras, mas muito mesmo, sobre tudo que a gente falou e mais, né? Essa questão de valores, questão da alimentação, questão de políticas, tudo isso tem uma mesa, um painel muito inspirador em inglês, em português e outras línguas. Tá? É só selecionar lá, vocês vão encontrar isso. Eu queria só fazer um adendo também, reforçar essa questão da comunicação nunca é demais, né? E parabenizar vocês, porque a gente precisa muito de espaços como esse que vocês fazem muito bem, né? Nos dá essa oportunidade de levar ciência, conhecimento para a população e conversar com a população, né? Não é nem levar, é conversar com a população, né? Todos têm que aprender aí. Mas, de novo, reforçar que essa questão de políticas, por exemplo, e da alimentação, ela, de novo, mostra que a gente precisa de todos os atores trabalhando juntos. Então, de um lado, a gente precisa que os governos sejam mais ativos e mais conscientes, né, que realmente governem para o bem da população, não para o bem de um outro grupo, nem sempre isso acontece, né? O setor privado precisa ver também que ele não é uma ilha, então o setor privado, ele tem o seu espaço, mas se ele quer vender, quer prosperar, ele precisa prosperar em cima de alguma coisa de valor, né? Se não houver uma população saudável e com condição de comprar seus produtos, se esse produto não for bom, uma hora que ele vai dar errado. Então ele precisa ter essa visão também de longo prazo, né? E não uma visão tão curta quanto, né, olhar para o umbigo, né? E a terceira, a sociedade civil. A sociedade civil tem um papel importantíssimo, né? De cobrar as coisas, de se organizar, de cobrar, de exigir, de ela própria ajudar a disseminar a informação correta. Então, no fundo, todos os atores têm um papel aí a desempenhar para a gente melhorar, sair dessa situação e caminhar para uma situação em que o planeta e nós caminhamos para uma situação de mais saúde, uma melhor condição de vida, né? Mais bem-estar. Bom, deixa eu trazer aqui a participação do nosso quarto convidado, a nossa audiência. Magno Martins encaminhou para a gente pelo Instagram e eu vou levar para você, doutora Daniela. Como ajudar de forma energética e não só ambiental? Eu não sei se eu entendi a pergunta dele, mas trago para você, até que se ele quiser complementar essa pergunta, de forma energética e não só ambiental. Para mim está tudo no mesmo lugar, né? Energeticamente, quando você pensa em energia e meio ambiente, está tudo envolvido, né? Ou será que ele está querendo dizer energia, nós, né? A nossa energia que a gente coloca nisso, né? Eu acho que a gente pode interpretar das duas formas, né? E se a gente for pensar nessa questão da nossa energia, eu acho que tem a questão que é fundamental no caso quando a gente fala de comunicação, de sinalizar rumo e perspectiva, né? Na direção desse futuro que a gente quer construir de uma forma mais harmônica na nossa forma de atuação nesse planeta, para que a gente evite e não promova essa sexta extinção em massa que a gente está promovendo com o nosso modo de atuar hoje no planeta, né? Então, acho que a gente tem que ter, sim, essa energia positiva de acreditar que é possível mudar, de que pode ser divertido se todos nós fizermos juntos, né? E de que as soluções já estão aí. A tecnologia e a ciência já fizeram o dever de casa e já disponibilizaram todas as formas, todas as maneiras que a gente tem de migrar para essa sociedade de baixo carbono que a gente precisa construir. E pensando do ponto de vista de energia de consumo, é isso, assim, a gente vive num país que tem uma abundância de sol, uma abundância de ventos, uma abundância de mares que podem gerar uma energia das marés. A gente tem 12% da água doce do planeta, a gente tem hidroeletricidade, ou seja, a nossa base energética já de alguma forma limpa. Então, a gente tem todas as ferramentas na mão, aqui neste país, para que a gente possa migrar e fazer essa transição para uma sociedade de baixo carbono e, de alguma forma, retomar o nosso papel de exemplo para o mundo. Porque a gente hoje está sendo visto de uma forma
ruim internacionalmente, né? E a gente tem a COP aí em novembro chegando, mas a gente tem todas as possibilidades de, com o ambiente que a gente tem, a gente fazer o melhor e ser um exemplo para o mundo do ponto de vista dessa transição que a gente precisa construir. Doutor Henrique, eu tenho aqui mais uma pergunta da audiência que eu queria trazer para você e voltar ao tema da sindemia, porque muita gente não conhece esse termo e me parece central para a gente entender a pandemia do novo coronavírus, a gente entender o terreno em que essa pandemia pousou, né? E aí a Sara Garrides encaminhou para a gente pelo Instagram a seguinte questão: com relação aos riscos à saúde, qual o impacto da saúde planetária em óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares? A gente até já tocou um pouco nesse assunto, mas acho importante a gente reforçar, né? Aproveitar a pergunta dela. É uma pergunta muito importante. Então, a gente pode dizer que cerca de 7 milhões de pessoas ao ano morrem pela poluição do ar. Em geral, as pessoas não sabem disso. Claro que grande parte desses números, dessas pessoas, se encontram na China e na Índia, que apresentam, em grande medida, uma das piores concentrações de poluentes no ar. Mas mesmo lugares que a gente acharia que estão livres de poluição, como Inglaterra, ou, digamos, Suíça, ou outros países europeus, também tem taxas significativas de óbito, de morte, por causas associadas à poluição do ar. Então, poluição do ar causa, mundialmente, 1/4 dos infartos do coração, 1/4 dos derrames, uma grande medida de pessoas que morrem por causas respiratórias, né, do pulmão, em grande medida crianças que morrem por pneumonia, obviamente câncer de pulmão, provavelmente outras questões. Então, só para ter uma noção, essas partículas de poluentes do ar são encontradas inclusive na placenta ou no cérebro, né, porque elas acabam viajando pelo corpo. São partículas microscópicas, evidentemente. E qual é a relevância de falar da poluição do ar sob o aspecto da saúde planetária? Olha, se a gente sabe que mudança climática está sendo causada pela queima dos combustíveis fósseis, petróleo, né, carvão principalmente, afeta tanto a saúde humana quanto afeta e causa, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, de novo, aquilo que o professor Saraiva falou, né, esse entrelaçamento entre a saúde humana e os serviços ecossistêmicos, né? Então, eu acho que a pergunta dessa telespectadora foi na mosca. Eu queria Pois não, pode falar, professor Saraiva. Só complementar, aproveitando a reportagem que passou agora, sindemia tem sido muito usada também para mencionar essa junção, né, de epidemias de desnutrição, obesidade e também mudanças climáticas, que vai afetar a segurança alimentar. Então, você tem ao mesmo tempo as pessoas, de um lado, obesas, mas subnutridas, e além disso, com risco de não ter alimento ou alimentos de má qualidade, até por conta das mudanças climáticas, né, que vão afetar a produção de alimentos. Então, sindemia, né, essa junção, né, sinergia entre epidemias ou pandemias, né, essa é a ideia da sindemia, né? Mas nesse caso específico da alimentação, esses fatores, né? Então, subnutrição, né, obesidade, para as coisas impossíveis de acontecer juntos, mas acontece, o Henrique fala bem sobre isso, né? E, além de tudo, o risco de não ter alimento de má qualidade por conta de mudanças climáticas. Aí, Daniela, eu acho que a gente tem um papel também super importante da comunicação, que é pressionar a legislação a avançar nesse sentido, né? Como é que se transforma, como pergunta a Raquel na reportagem, né? Como é que se transforma isso em prática através das políticas públicas? Como é que a gente pode trabalhar isso no setor da comunicação, principalmente?
Eu acho que trazendo informações de qualidade, né, construindo essas pontes e fazendo a interconexão entre esses diferentes setores, trazendo as informações científicas que são robustas nesse sentido, para o conhecimento e, de alguma forma, traduzindo esse conhecimento para a sociedade, né, pensando que essa audiência ela tem diferentes graus de conhecimento e a gente precisa endereçar as mensagens de forma adequada para cada público com o qual a gente está querendo dialogar. E é importante também, ao mesmo tempo, perceber que existe um movimento emergente e crescendo muito dessa nova geração que está chegando com tudo aí. E quando a gente vê esse movimento da Greta Thunberg, que já está mobilizando milhares de jovens pelas ruas para levantar bandeiras e pedindo para ter o direito de ter um ar limpo, uma água potável para tomar, um futuro para viver, né? Eu acho que existe uma grande potência nesse sentido. Então, dar visibilidade a esses novos discursos, né? E a esse pedido pelo direito de um futuro, eu acho que é um papel também muito importante da comunicação. Estabelecer essas conexões, esses diálogos e mostrar esse processo de emergência por um processo de transição que a gente precisa endereçar. Doutor Henrique, perdão? Pode falar, Daniela. Não, é por aí só, mas muito obrigada. Doutor Henrique, dieta da saúde planetária. A gente está caminhando para o final do programa, eu queria entender o que é a dieta da saúde planetária e como é que ela pode impactar em nós e no nosso entorno. Bom, existem várias questões chaves que a dita dieta da saúde planetária acaba por abordar. Eu tenho discutido até com a professora Raquel, que foi uma das entrevistadas, e ela sugeriu que talvez seja mais apropriado chamar de comida da saúde planetária. Dieta talvez não seja o nome mais fácil da gente adotar. Então, o primeiro aspecto dessa dieta, ou dessa comida, como eu prefiro falar, é a saúde humana, né? Então, a gente sabe que migrando de uma alimentação de ultraprocessados, de excesso de açúcar, excesso de gordura, para uma alimentação com menos carne vermelha, com mais verde no prato, com mais frutas, a gente está diretamente aumentando as chances dessa pessoa viver mais, viver melhor, né? Existe, claro, uma conexão com a natureza, que é a gente, por exemplo, comendo menos carne, impactar menos a natureza. Buscar usar menos processados, menos ultraprocessados, evidentemente que a gente vai estar reduzindo a poluição. Existe uma outra questão chave, que é como é que a gente vai fornecer alimentos, como é que a gente vai produzir alimentos para 7 bilhões de pessoas. E ainda mais, até 2050, está projetado que a gente vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Então, como é que a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai ter água? A água é um grande componente da agricultura. Como é que a gente vai fazer para alimentar 10 bilhões de pessoas? Então, nessa comida da saúde planetária, os cientistas que fizeram isso são extremamente competentes, eu conheço alguns, então fizeram esse cálculo, por exemplo, da água, da terra que a gente precisa. Então, é uma comida que eu acho que, claro que a professora Raquel pode falar com muita propriedade, a Aline também, é uma comida que vai acabar sendo adotada pelas pessoas. Acho que é crucial. Professor Saraiva, eu termino o programa com você levando esse tema para frente, né? Soluções amigáveis à saúde planetária. Como coordenador do grupo no Brasil, eu queria que você trouxesse que reflexões vocês fazem em termos de futuro, para onde que a gente pode olhar. Obrigado, Yasmine. Eu acho que é fundamental a gente pensar que todo mundo tem que participar desse processo, né? Cada ação nossa impacta. Então, tudo que a gente consome, as nossas escolhas, temos de alimento, como o Henrique mencionou, mas não só o que a gente veste, o que a gente compra, onde a gente mora, onde trabalha, tudo isso impacta.
Então, a gente tem que buscar soluções em todas as áreas de atividade humana, né? Como foi bem dito aqui, em muitas dessas áreas, a gente não tem a condição de fazer essa escolha sozinho, porque depende de um emprego, depende de uma política, etc. Aí cabe a nós estarmos organizados para demandar isso, né, dos nossos governantes, dos nossos representantes, né? Então, é um processo que tem saída, sim. A Covid mostrou que a gente pode fazer várias coisas que a gente imaginava impossíveis antes, tem saída. Cada um é importante, seja uma criança, um adulto, uma pessoa de mais idade, todas as profissões importam, cada um tem a sua parte a fazer e todos precisamos mudar. Precisamos mudar em praticamente tudo, né? Não significa jogar fora tudo, absolutamente, mas pequenas mudanças, a gente sabe disso, né? A gente no dia a dia, se quer mudar uma grande coisa, é melhor começar mudando devagar. É possível, sim. Então, eu convido a todos a participar desse movimento, né? Tem audiência aí, eu vou fazer uma propaganda, né? Participem, visitem não só este canal, é fundamental, agradeço demais a oportunidade, e também visitem a página do Grupo do Brasil de Saúde Planetária, dá um Google que vocês vão achar, e participem, né? Tem espaço para todo mundo, sociedade civil, professores, alunos, todo mundo, a gente precisa construir isso juntos, né? A Fiocruz faz parte desse grupo, né? Pesquisadores colegas da Fiocruz, eu fico muito honrado com isso e agradeço. Eu recomendo para quem está em casa dar uma olhadinha no site, passei bastante por lá, está bem rico, tem muita informação, vale a pena. E que a gente saia desse lugar da sindemia para a sinergia, né? E também perceber que a gente vive em simbiose com o planeta. Se não funcionar de um lado, não vai funcionar em lado algum. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição que vocês trouxeram para enriquecer essa pauta no Canal Saúde. Henrique, Dr. Saraiva, doutora Daniela, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. A gente se vê na próxima semana. Até lá!